Alô, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, antes de falar o tema desse vídeo de hoje, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos aos irmãos que contribuíram aí para o término, né, da calçada lá do nosso irmão Felipe, que eu tinha calculado lá o que ia gastar, né, na construção. Meus irmãos, além de ter dado a contribuição de mão de obra, eu particularmente eu tinha doado as 3 sacas de cimento e 1 metro de areia, mas infelizmente fiz os cálculos errados, e aí no meio da obra lá, né, eu fiz o vídeo mostrando para vocês que eu precisava, para terminar a obra, mais de 2 sacas de cimento, e nós tivemos o êxito aí extraordinário, e menos de 10 visualizações do vídeo, nós já tínhamos arrecadado R$ 120. Foi por isso que eu fui rapidamente no comentário do vídeo e pedi que os irmãos não mais contribuíssem, porque nós já tínhamos alcançado o êxito desejado. E uma prestação de conta aqui, mas nós, mesmo assim, teve os irmãos que antecederam, antes que eu tivesse falado na descrição do vídeo, no comentário, nós ainda conseguimos arrecadar R$ 180. E ainda bem que nós arrecadamos R$ 180, porque em vez de 2 sacas, levou 3 sacas de cimento. E ainda ficou um saldo de R$ 60, que eu falei para ele que ele guardasse para a gente comprar uma janela para colocar lá na casa dele. Então eu fico muito agradecido aqui, né? Arrecadamos aí R$ 180. Eu fico muito feliz, que isso que é maçonaria, é isso que eu acredito na maçonaria. Fazer o bem, né, em vida orgânica e fazer as pessoas felizes. Bem, deixo aqui os meus agradecimentos e essa pequena prestação de conta para com vocês. Meus irmãos, no vídeo de ontem, se você observou, eu fiz uma introdução em relação a um diálogo que um irmão teve com um aprendiz da nossa loja. E que esse irmão foi muito infeliz quando ele disse que não era nem para ele estar conversando com o mesmo, porque agora ele era um maçom espúrio. Esse irmão, né, esse mestre maçom que conversou com o aprendiz, eu o conheço. Eu não vou aqui citar o nome do mesmo, porque até o dado momento eu tenho um grande respeito pelo mesmo. É um maçom que tem a minha empatia, e é um maçom que infelizmente se enquadra naquela fala que eu digo filosoficamente, que o ignorante não é aquele que desconhece algo, o ignorante é aquele que conhece e ignora que sabe. E esse irmão, ele sabe das verdades que eu apresento aqui, porque ele convive com o sistema autocrático. Então, quando você aborda um aprendiz querendo induzir ele a ir para uma instituição a qual nós sabemos, você sabe do que eu estou falando, né? Não vou citar o nome aqui por uma questão de empatia, porque eu ainda tenho uma grande admiração por você, tenho um grande amor por você, então eu não vou aqui citar o seu nome, porque ainda mantenho esse respeito. Mas, infelizmente ou felizmente, eu não posso me render ao sistema a qual eu não vejo nenhum tipo de virtude, eu não vejo nenhum tipo de vivência orgânica, que são essas potências autocráticas. Então eu não vou aqui, de certa forma, ou seja, querer te ofender, querer te contradizer, mas simplesmente dizer para você que é muito infeliz da parte de uma pessoa quando ela conhece e ignora o que sabe. Então, para mim, é o que eu apresento. Esse é o ignorante. Nós somos diferentes, porque eu não consigo conhecer algo que, de certa forma, dentro de um contexto geral, é uma mentira, e eu viver nesse comodismo, eu viver, de certa forma, buscando algo que nunca irei alcançar, que são as benesses institucionais que não existem. Nós sabemos disso. As instituições, ela apresenta algo que não consiste.
ela apresenta algo que não é uma realidade. E que esses irmãos que se permanece dentro dessa matrix, dentro dessa ilusória vivência, querem, de certa forma, não aceitar a decepção do que consiste a não existência da vivência. Na maçonaria institucional, meus irmãos, jamais é feito o que nós fizemos ontem. Jamais. Jamais é feito. Jamais é feito. O que nós fizemos ontem foi algo totalmente, que eu posso dizer, ímpar. Algo que não se faz na maçonaria. Algo que a minha esposa, ela disse assim: foi mesmo, aconteceu isso, tu pediu no canal e os maçons contribuíram. Foi. Ela ficou 19 anos de maçonaria, foi o único momento que minha esposa, nossa cunhada, ficou feliz. Porque ela sabe que isso não é comum na maçonaria. Ninguém se ajuda, ninguém tem essa vivência de contribuição, de querer a melhoria de um irmão. É cada um por si, é o tempo do Murici. Então, como eu falei, você foi muito infeliz em chamar o irmão de espúrio e conhecendo a originalidade, conhecendo o princípio da regularidade do que consiste ser um maçom, dentro do que consiste a tradição iniciática. E eu não posso me permitir não combater pessoas como você, meu irmão. Mesmo eu te amando, mesmo eu tendo empatia por você, mesmo eu usando uma gramatura muito desconhecida ainda, que eu gosto de usar com as pessoas que eu tenho empatia, que é o Tixai. Tixai é uma palavra indígena que diz que você, quando uma pessoa se dirige ao outro como Tixai, você é muito mais do que irmão, muito mais que amigo, é um semelhante. Então você tem essa minha consideração, mas eu não posso me permitir não combater a tua ignorância, porque você sabe muito mais do que eu, porque é muito mais velho em maçonaria do que eu, que as potências autocráticas, elas não têm vivência orgânica. E você foi vender um peixe estragado para o aprendiz, dizendo que agora o aprendiz, fora desse sistema autocrático, ele perderia, de certa forma, uma vivência de network, né? Ou seja, de vivência com os irmãos. Vivência é essa que existe? Me diga que existe. Os irmãos de fato se ajudam mutuamente. Os irmãos de fato, quando você precisa aí de um advogado, quando você precisa aí de um engenheiro, né, para fazer uma planta da tua casa, sai tudo de graça? Ou você não paga essa pessoa se você precisar dos trabalhos dele? O que é feito no amor dentro dessas instituições autocráticas? Diferente do que nós fizemos ontem pelo nosso irmão. Nós doamos, além de materiais, nós doamos um dia de serviço. Então, se isso é ser maçom espúrio, meu irmão, eu quero ser espúrio, como eu disse ontem. Eu quero ser espúrio, porque isso para mim tem mais virtude. É como disse o apóstolo Tiago: a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. O que adianta eu estar dentro de uma instituição, dentro de uma eclésia que não tem vivência, que não tem realidade objetiva, que tem simplesmente falácias, ou seja, propagandas que não têm a realidade. Então, se ser espúrio é fazer o bem, então, meu irmão, eu quero permanecer nesse mundo de espúrios, né? E eu vou trazer aqui a lembrança, né? A nossa lembrança, digamos assim, minha e sua, que você também disse, mas você está sabendo que eu estou falando para você. Você está sabendo que eu estou falando para você. Você também disse que por eu ter levantado, né, esse movimento de apresentação, de desmistificação em relação às potências autocráticas maçônicas, você me chamou de menino, né? Você usou assim carinhosamente, me chamando de criança. De certa forma, eu gostaria de ser criança, na malícia, como disse Jesus, né? Que nós sejamos como as crianças, né? Sem nenhum tipo de malícia, sem nenhum tipo de arrogância, de prepotência, sejamos inocentes. Mas Cássia Eller, ela disse uma coisa interessante. Ela disse assim, que as pessoas vivem como crianças
que não conhece a verdade. Então a gente tem duas dimensões aí do que é ser criança. Criança em relação à malícia, que esse sentimento eu abraço, né, de não ter a malícia, não ter a arrogância, não ter a bandidagem, digamos assim, não ter aquela questão do que eu falei no vídeo essa semana, daquela imparcialidade de querer galgar algo por meio da vivência da malícia, né? E etc. Você não ser o que você é, mas você ser o que o outro quer que você seja, e ali você manter aquela vivência falsamente, né? Eu prefiro ser uma criança no aspecto de não ter malícia. Mas a criança que não sabe a verdade, aí eu não quero ser não, meu irmão. Porque se eu conhecer a verdade, aí eu vou combater a mentira. E aí a diferença que está entre nós, né, que eu considero hoje entre o finito e o infinito, é que eu conheço, eu vivi a realidade objetiva do que consiste as potências autocráticas. Então eu não posso me enganar e eu não posso me esconder. Olha, vocês sabem que eu sou muito sincero no que eu falo. Olha, eu vivi na maçonaria autocrática até o momento que eu não conhecia. Até o momento, todos aqueles que... Até você sabe disso do que eu estou falando. Eu vivi na maçonaria autocrática até o momento que eu achava de fato que eu era... Eu vivia como uma criança inocente. Uma criança que não sabia a verdade. Mas a partir do momento que eu conheci a verdade, eu não posso me guardar, eu não posso me restringir, eu não posso me ignorar. Então, eu vivi durante 12 anos na instituição, em uma loja específica, né? Que foi a loja Viana de Carvalho, 1153, filiada ao Grande Oriente do Brasil, Ceará, e federada ao Grande Oriente do Brasil, Nesses 12 anos, quando você me conheceu, eu não conhecia nada de maçonaria. Eu sequer sabia da existência de outras potências. Porque você sabe que a Viana de Carvalho era uma loja da família. Era uma loja que a gente não se mesclava, nem sequer a potência que a gente era filiado. Dificilmente a gente recebia visita. Era ali uma vivência maçônica no micro. Eu não conhecia nenhum outro maçom. Eu saía da minha casa para a minha loja. Nesses 12 anos, eu não visitei, para dizer que eu não fui em uma loja, eu fui na iniciação do meu filho e do meu genro, que a gente fez em uma reunião conjunta, juntamente com a Nova Cruzada do Norte, que era do mesmo rito que nós praticávamos, que é o rito adonamita. Foi a única vez que eu conheci novos irmãos. Mas eu passei 12 anos na maçonaria sem conhecer o mundo maçônico. Até um dado momento, eu escrevo isso até no meu livro, até um dado momento que eu tive uma experiência que eu não achei conivente com o que ali eu estava vivendo, dentro do próprio sistema constitucional e da vivência dos regimentos da instituição. Eu passei, nesses 12 anos, eu tive... dois veneráveis, eu tive três veneráveis. No quarto venerável ocorreu algo que eu já conhecendo a verdade, não como uma criança que não conhecia a verdade, eu já estava me debruçando nos estudos maçônicos. E diga de passagem, um dos incentivos para eu estudar maçonaria foi você, meu irmão, porque você me trouxe em uma das suas visitas à nossa loja que existia outra potência maçônica, que era a grande loja do estado de Ceará. Olha, para vocês verem como eu vivia no micro. Eu não sabia que existia outra potência. Eu achava que a maçonaria era única. Eu achava que só existia o Grande Oriente do Brasil. Olha, eu com 12 anos de maçonaria, eu só achava que existia o Grande Oriente do Brasil. Até o momento que você veio nos visitar e a gente conversando no Ágape, você disse, na verdade não, foi na ritualística, quando na palavra bem da ordem, você falou que pertencia a essa jurisdição. E eu lhe procurei perguntando, existe outra instituição? Existe outra maçonaria? Aí onde foi você que abriu os meus olhos? Você que disse para mim que existia a grande loja, que existia o Grande Oriente do Ceará, e eu ali, peraí, não é uma não é só uma. Então, para vocês verem como eu era inocente, eu era uma criança mesmo.
Eu não sabia, meus irmãos. E aí eu comecei a estudar a maçonaria, eu comecei a estudar e eu fui descobrir que existia a Grande Loja Unida da Inglaterra. Aí eu comecei a estudar a maçonaria, eu fui estudar regularidade, eu fui estudar reconhecimento, eu fui estudar a maçonaria. E até então, aí fui estudar os regulamentos da própria instituição, a Constituição, o RGF, até então só ficava dentro da minha mala, eu nem sequer pegava o livro da Constituição para estudar os rituais. Então eu comecei a estudar como um bom filósofo de formação, eu comecei a estudar e eu comecei a ver as incoerências. Eu comecei a ver as incoerências entre as instituições. Eu percebi que não havia diferença entre as instituições maçônicas para as denominações evangélicas, as religiões. Havia diferenças administrativas. Era cada uma buscando para o seu, ou seja, clamando a absolutismo das prerrogativas, da verdade para si mesmo. Não havia uma união. E aí eu me deparei com as questões dos tratados de mútuo reconhecimento. Até então, quando eu tive a primeira experiência em relação a essas questões de tratado de reconhecimento, foi quando o Marcos José da Silva, ele fez um decreto proibindo os irmãos do Grande Oriente do Brasil visitar o Grande Oriente aqui do estado do Ceará. Eu já falei isso aqui muitas vezes em alguns vídeos meus. E quando eu já instruído na maçonaria, sabendo que tratados de reconhecimento era conveniências maçônicas, era política maçônica, então quando houve essa proibição, eu fui o único maçom da minha loja que me direcionei a visitar uma loja do Gossi. Segundo, quebrando assim, desobedecendo o decreto do Marcos José da Silva, ao ponto, se fosse descoberto, eu poderia ser expulso, mas eu não me escondi. Quando eu fui no Grande Oriente do Ceará, eu tive a coragem de chegar para a minha loja e dizer que eu fui. E aí os irmãos, tu foi, Jair, tu sabe que tu cometeu uma disciplina maçônica. Meus irmãos, eu cumpri o meu direito de maçom. Eu sou homem livre de bons costumes. Eu não vou obedecer um indivíduo, ele não manda na minha vida não, rapaz. Eu tô aqui pagando os meus direitos para estar aqui. Eu não estou aqui de graça não. Então eu vou fazer valer o meu direito. E se os irmãos lá me receberam, me reconheceram como maçom e eu convivi com meus irmãos, não vi diferença nenhuma. Então eu discordo dessa atitude do Marcos José da Silva. Foi aí aonde começou a minha luta contra a própria ignorância, contra a própria tirania, com a própria temática do que consiste as instituições, já ainda institucionalizado. Até um dado momento que nesse venerável, que eu vou falar aqui abertamente para vocês, que houve totalmente uma incoerência administrativa desse venerável. Veja bem, muitas vezes você coloca os defeitos na minha pessoa, de repente eu posso ter esses defeitos, mas é a minha natureza crítica. Eu não nasci para ser levado à conveniência. Eu não nasci para ser falso comigo mesmo ou com outras pessoas. Você deve gostar de mim do jeito que eu sou, não do jeito que você quer que eu seja que você quer. Jamais eu vou ser o que você quer. Eu sou o que eu sou, e você gosta de mim ou não. Então o que aconteceu? Em uma reunião que antecedeu esse fato, não houve nenhum tipo de diálogo na reunião, e quando nós tivemos a outra reunião na outra quinta-feira, esse venerável mestre tinha feito a frente do templo, né, tinha feito lá a calçada do templo, e em um dado momento na reunião ele disse assim: olha, meus irmãos, eu gastei aí 3.000 reais e eu gostaria que os meus irmãos me ressarcissem esse dinheiro. Meus irmãos, sabe aquele silêncio fúnebre dentro de um templo maçônico? Sem ninguém falar, só ficar cochichando? Porque o certo era que na reunião anterior, o venerável tinha que ter apresentado a proposta, teria que ter dito para os irmãos que queria fazer aquela obra e ali ratear para todos os irmãos que assim quisesse voluntariamente contribuir. Mas não fazer a obra e chegar agora, usando da sua prerrogativa, determinar que cada irmão tinha que contribuir para ressarcir o seu dinheiro. De todos os irmãos que ali estavam, eu fui o único irmão que se levantei e disse que não ia ressarcir, porque eu não fui comunicado. Eu não ia fazer aquilo que não estava dentro da minha vontade, porque deveria ter feito a coisa certa.
primeiro ter colocado a pauta para discutir, para ser aprovado, para depois executar, mas não fazer e para depois querer o dinheiro. Então eu disse que dessa forma eu também faria. Eu também faria. E aí surgiu a voz lá do Oriente, né, porque quer conhecer o homem, coloca ele no poder e contraria ele. E aí o venerável chegou e disse: olha, tá vendo essa porta aí? Eu estava como cobridor interno da loja. Tá vendo essa porta aí? A porta é a serventia da casa. Ou seja, mandou eu sair do tempo, porque eu não tinha aceitado o que ele tinha feito e que agora eu não ia contribuir segundo a minha não vontade. Em resumo, quando eu ia me levantar para cobrir o tempo, o guarda da lei disse: não, Jair, fique aí que a gente vai conversar, e não toma essa atitude não. Eu ia me levantar. Então, foi essas coisas que foram contribuindo para que eu pudesse ser o Jair que eu sou hoje. Não foi assim uma coisa de rebeldia, foi as incoerências do que consiste as instituições maçônicas. E aí me deparei com um grão-mestre corrupto, né, que foi o Roberto, você sabe muito bem disso, Roberto Araújo, que foi um grão-mestre que foi suspenso o direito dele por intervenção do Grande Oriente Brasil, que eu levantei a bandeira mostrando as suas incoerências administrativas, usando da prerrogativa do poder, suspendendo os direitos do maçom, que ia contra ele, etc, etc. E aí você cometeu a ignorância de dizer que eu sou uma pessoa, de certa forma, rebelde. Rebelde por não aceitar as incoerências, por não aceitar as inverdades, por não aceitar a tirania. Então, meu irmão, como eu já falei, eu sou um rebelde, mas um rebelde organizado. E aí saí dessa instituição do Grande Brasil, com kit placê, fui para a grande loja. E lá não foi diferente. Não foi diferente. Você viveu isso comigo, não viveu isso comigo? Quando o Sereníssimo atual acrescentou no seu contrato social 10 novos artigos, obrigando os maçons da jurisdição a fazer aquilo que estava ali. Eu fui o único maçom da jurisdição, entre 4.600 maçons, que não aceitei, que discordei, que disse que aquilo ali era incoerente, não era maçonaria, não era liberdade. Maçom não é obrigado a nada não, ele tem obrigações. Não confunda obrigações, deveres com questão de obrigatoriedade de não ter o direito à correlata. De não ter direito à correlata, de não ter direito à recíproca do que consiste o que você acredita. Tirar o direito do maçom de falar aquilo que ele pensa. Então, você lembra muito bem disso, que eu fiz um vídeo de manifesto contra o Sereníssimo, que isso ia acontecer, que poderia vir a acontecer, o Sereníssimo, não diferente do outro, né, usando essa prerrogativa, quis me expulsar. Porém, eu já contei aqui N vezes, não houve a expulsão, porque o venerável da minha loja me ofereceu o kit placê e eu saí. E você cometeu a ignorância de dizer que eu estou queimado, quer dizer que está queimado é ser verdadeiro? É não comungar com as incoerências administrativas dessas potências? Eu sempre digo, eu não tenho nada contra os meus irmãos das instituições. Não tenho nada, eu vivo com maior empatia, maior paz com esses meus irmãos. Até com você mesmo, meu irmão. Muitas vezes você vinha no meu privado, engrandecia as minhas atitudes, engrandecia os meus vídeos. Mas aí, para um aprendiz, você usa dessa temática, dessa ignorância? Então eu deixo aqui essa fala de repúdio, digamos assim, esse manifesto de repúdio, e que você siga o seu caminho. Sempre vou te amar, você sempre terá o meu respeito, mas eu não vou comungar com a sua ignorância, porque você conhece, mas você é um dos que ignora o que sabe. Você é um dos que ignora o que sabe. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que consiste o sistema autocrático, o sistema falido institucional. Vou ficando por aqui. Te amo sem te conhecer.